né, a doutora Cláudia Araripe, para falar um pouquinho da liderança da enfermagem no enfrentamento de pandemia. A doutora Cláudia, que já tem uma experiência vasta, e há uns 17 anos, né, doutora, de experiência na gestão, e colhendo bons frutos, dando exemplo, a gente conhece a sua trajetória, fica muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, Bruno. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Assim, né? Primeiro, super agradecer aqui o convite. É uma honra estar aqui com vocês. A professora Tereza também foi minha orientadora. Eu fui a primeira monitora de saúde coletiva da UES, tá? Me respeite que eu sou dessa época. Então, assim, vir após tantos nomes é muito desafiador. Muito desafiador. Mas, assim, eu trouxe aqui com muito carinho um pouco da minha experiência, alguns aprendizados, assim, que eu trago para a vida. Estou num momento muito importante da minha vida pessoal, da minha carreira, e, assim, eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há algum tempo atrás, né? Então, vamos lá aproveitar. Vamos lá, pois boa apresentação. Obrigada. Gente, eu vi aqui alguns nomes, né, que eu também conheço, e a gente acaba se sentindo em casa. Quem me conhece como líder sabe que um dos meus maiores prazeres da vida é fazer as pessoas crescerem, enxergar, assim, entre os meus amigos, entre os alunos, entre as pessoas do meu meio, um caminho de luz, um caminho de crescimento, de aprendizado. Então, assim, para mim estar aqui hoje é muito feliz, né? E como eu estava falando aqui ao Bruno, é muito desafiador você estar num evento, numa apresentação mais ao fim. E, ao mesmo tempo, é muito rico, porque eu assisti todo o evento, então eu vi as falas, desde a doutora Ana Paula, a doutora Sami, que também foi minha professora, né? Então, assim, todos os nomes que vêm trazendo tantas contribuições, né, gente? E aí ficou para mim essa questão da pandemia. Então, vamos lá. Como nosso evento é de gestão e liderança, eu procurei trazer algo mais prático, né, de aprendizado voltado muito com uma pegada meio da andragogia, né, que são o que é a educação de adultos, para a gente saber, né, de fato, como fazer. Então, vamos lá, de uma maneira bem resumida, porque já foi falado muito e muito bem sobre liderança. Foi falado sobre atitudes, né? E isso, hoje, é o que faz o resultado aparecer. E aí essa figurinha ela é bem significativa, porque ela mostra aquele conjunto de pessoas, né? Que juntas têm seus talentos, têm suas dores, seus desafios, e que precisam, muitas vezes, ali de uma condução, né? Para chegar no resultado. E aí eu trago para vocês uma reflexão. Também iniciei minha carreira de coach em 2011, acho que fui uma das primeiras, né, aqui no Ceará, a profissional da saúde, a estar nessa área. E, assim, o coach, gente, ele faz as perguntas certas, né? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, professora Sâmia. Posso nem olhar os comentários. Vamos lá. Quem eu vou liderar? Essa é uma pergunta que eu preciso saber. Para que eu vou liderar? Qual é a missão? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Depois que o líder responde essas perguntas para ele, aí que ele vem para o como. Por que eu estou trazendo essa reflexão antes, né, de começar a falar sobre a pandemia, sobre a liderança nesse momento? Gente, muitas vezes a gente comete o engano de começar de trás para frente, né? A gente vai impor às pessoas o como fazer, o como nós desejamos ver,
sem explicar para elas um porquê e sem saber quem está comigo. Conhecendo a minha equipe, conhecendo a fragilidade, conhecendo os talentos, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, com certeza, gente, a missão vai ser mais fácil. Porque nós somos adultos. A gente precisa comprar a ideia. A gente precisa compreender por que aquilo dali é importante. Então, né, trazendo essa reflexão para um contexto de crise. Crise, né, é a desproporção trágica entre as necessidades e recursos. Quando a gente fala no contexto Covid, ele acaba tendo uma desproporcionalidade muito alta, algo de dimensões globais. Mas, como a gente está aqui, se Deus quiser, a gente já está com líderes, né? E com futuros líderes, futuros gestores, que eu espero ver vocês todos aí brilhando muito, a gente também tem que lembrar do método. E aí eu trouxe aqui uma ferramenta, né? De conhecimento de todos, da maioria das pessoas, uma ferramenta que trata da estratégia, certo? Uma matriz SWOT. Então, vamos pensar numa SWOT do nosso dia a dia, de um objetivo de liderança que você tem. E aí eu vou trazer um contexto, a professora Juliana, que vem depois, pode até complementar, né? De uma pequena crise. Vamos imaginar um acidente com múltiplas vítimas, tá? E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar. Na nossa cultura, em todas as instituições, nós temos treinamento regular, repetido, contínuo, sistêmico, para acidente com múltiplas vítimas? Essa é uma provocação, tá? Isso vem da cultura da empresa. De compreender que a gente precisa estar preparado para o que vier. Todo mundo tem que saber o seu papel diante daquela crise, diante daquele momento. Treinamento vem, obviamente, de uma necessidade que parte da cultura. Quando eu falo de um acidente com múltiplas vítimas, eu estou falando de proporções variáveis, mas no contexto de Brasil, né, porque hoje a gente também está vivendo uma guerra, infelizmente, algo de proporção menor quando comparado, por exemplo, à pandemia. Quando eu tenho uma proporção menor, eu vou ter muito mais facilidade de acesso aos recursos, sejam eles recursos humanos ou tecnológicos. Por exemplo, eu vou precisar de respirador. Na minha instituição, eu posso não ter, naquele momento, uma quantidade que vá atender aquela quantidade, aquela demanda de vítimas. Mas como a minha unidade ela é referência, o que acontece? Eu consigo ter acesso às outras instituições que não vão ter a mesma demanda naquele momento e vão poder me ajudar. Eu tenho um mercado que pode me ajudar também. Então, gente, acaba que quando eu junto cultura, treinamento, proporcionalidade daquele evento e a facilidade do acesso, eu tenho um impacto positivo ou negativo no gerenciamento daquela crise. Só que na crise do Covid, ela tem, né, suas singularidades. Essa imagem, ela está aqui para simbolizar as ondas, né? Então, eu vou começar falando, principalmente, vou me ater à primeira onda, que é aquela onda que mais nos ensinou, né? A onda quando a gente fala da crise de verdade, do papel fundamental da liderança, do estresse que veio, da crise mundial que se instalou assim rapidamente no nosso meio. E o que aconteceu, né? Como eu coloquei, a gente tem uma doença de proporções mundiais, vamos voltar aí no tempo, pensar na primeira onda.
uma doença de alta transmissibilidade, uma capacidade limitada do sistema de saúde. Acredito que todos lembram que as recomendações na primeira onda era fique em casa, só procure o serviço de saúde se você tiver febre alta ou dificuldade para respirar. Inclusive, a gente teve muitas pessoas que faleceram em suas residências, né, devido a essa primeira orientação. Isso foi orientado pelo conhecimento que se tinha à época, né, e pela limitação do sistema de saúde. A interferência política, né, também, que, aliás, desculpa, eu já pulei aqui a capacidade de produção nacional, né, que, na verdade, foi algo internacional. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, o exercício da minha SWOT, agora, fiz aqui para um acidente com múltiplas vítimas, mas eu vou fazer para a pandemia. Se eu pego a minha SWOT e eu digo assim, eu não vou me preocupar com EPI, porque eu já tenho um contrato vigente, esse contrato tem validade, o saldo dele é X, então me garante uma entrega, eu já não estou sendo, gente, eficiente. Por quê? Porque eu tenho que compreender as ameaças. E as ameaças é a própria capacidade de produção nacional e internacional. Hoje a gente está tendo dificuldade em adquirir soro fisiológico, coisa que se achava há um tempo que era impossível de acontecer. EPIs, né, medicações, eu lembro muito os anestésicos, sedativos, que a gente teve uma dificuldade muito grande. Isso fez com que muitos profissionais acabassem mudando alguns protocolos, a gente precisou se adaptar. E também, né, a interferência política, como algo importante nesse contexto. E aí eu, líder, eu estou falando eu, Cláudia, não, tá? Eu estou falando todo mundo aqui, de uma visão individual. Me deparo com essa situação. Vamos lá pensar em que competências eu preciso utilizar, o que eu posso desenvolver. Nessa época, gente, não sei aqui se alguém já ouviu falar no conceito VUCA e no conceito BANI. Alguém já ouviu, né, falar sobre isso? A gente tem, inclusive, um podcast, tá, sobre essa temática, porque é uma temática também muito rica e que, como dizem aqui, disseram, né, os palestrantes dariam uma aula. O mundo VUCA, gente, foi um conceito que surgiu há poucos anos, né, falando das mudanças que estavam existindo no mundo. O mundo, ele passou a ser considerado como um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que com a pandemia, as coisas passaram a acontecer tão mais rápido, o mundo avançou tão rápido, a ciência, o conhecimento, a mudança das relações, tudo aconteceu de forma tão rápida que esse conceito de VUCA ele não dava mais conta. E aí apareceu o conceito de mundo BANI, que é o quê? A volatilidade, né, do mundo, ele deu lugar à fragilidade. Por esse mundo ser tão volátil, ele acaba nos fragilizando também. A incerteza deu lugar à ansiedade, que é uma das principais doenças que a gente está vivendo hoje no mundo, né? A complexidade das informações que estavam chegando cada vez mais em excesso e muitas vezes sem respaldo, né, deu o lugar à não linearidade. As coisas passaram a não ser como a gente via antigamente, causa e efeito, né, de uma maneira mais linear, de uma maneira mais controlável, né, por assim dizer. Então as coisas mudavam muito rápido, o que fazia sentido hoje, amanhã não era mais. E tudo isso acabou trazendo uma incompreensibilidade. Eu tenho, ao mesmo tempo, facilidade de acesso, excesso de informações, mas eu não consigo compreendê-las. A gente sabe que a internet hoje, para muitas pessoas, não é terra de ninguém.
Então, as informações, elas são deturpadas, elas são modificadas conforme interesses diversos. Então, muita coisa que a gente absorve não tem fundamentação. E a gente acaba ficando sem saber o que fazer, como fazer. E aí eu vou trazer para vocês 3 pilares, que eu posso dizer, que eu utilizei na minha experiência e que deram super certo, tá? Gente, quando a gente fala nesse caminhar, nessa trilha de liderar, assim, num momento de crise tão grande como está sendo, né? E como foi maior aí há um tempo o Covid. São 3 pilares, tá? Primeiro, as certezas. No mundo bunny, onde as coisas mudam rápido, eu até brincava, gente, nunca o slogan, né, daquela rádio fez tanto sentido, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Acho que ele estava até com tempo menor. Mas, assim, qual é a certeza que a gente tinha em relação a tudo que estava chegando no nosso país, na nossa cidade, no nosso cotidiano, para que nos ajudasse a tomar decisão? Porque a liderança, né, ela é principalmente a tomada de decisão, para poder levar as pessoas, para a gente conseguir atingir os objetivos. Gente, eu vou falar para vocês, do fundo do meu coração, a certeza que eu tinha nesta época foi apenas quem eu sou, o que eu acredito, quais são os meus valores e quais são as minhas prioridades. Coloquei isso como filtro para minha tomada de decisão, para que, independente da quantidade de informação que eu tivesse, eu pudesse pensar que eu estava fazendo bem. E aí eu vou passar aqui para vocês, né, em relação aos desafios. O medo, ele foi, sem dúvida, o maior desafio. E eu não estou falando do medo meu apenas, né? Eu estou falando de quando líder, a gente lidera pessoas. Aí as nossas equipes, na época, eu estava na diretoria do Instituto Dr. José Frota, e a minha equipe direta era mais de 1.600 pessoas. Né? Então, eu tinha pessoas de idades variadas, de contextos variados, experiências variadas. E, assim, eu lembro muito uma das coisas que eu fiz, assim, de uma maneira, como é que eu posso dizer, assim que é forte para mim, gente. De uma maneira mais autônoma mesmo, tomando a iniciativa, que foi o primeiro decreto que saiu do Ministério da Saúde, ele liberava os profissionais que tinham comorbidades, tá? Eram profissionais que tinham determinadas doenças e que estavam fora dessa lista, saúde e segurança. E aí foi a primeira coisa que eu pensei. Como eu vou colocar a minha equipe que tem comorbidade na linha de frente? Eu digo, isso não existe, isso não pode existir. Então, eu passei uma pesquisa rápida no hospital, para a gente ter um diagnóstico. Eu já tinha diagnósticos de idade, tempo de serviço, né? A gente já fazia esse estudo de indicadores, já acompanhava por questões de dimensionamento, pelas questões relacionadas a concurso público e tudo. Então, eu complementei essas informações com as comorbidades. E aí, na época, a gente já tomou a frente, já fez um documento buscando afastar essas pessoas. Outras pessoas, elas não tinham a comorbidade em si, mas, por exemplo, moravam com os pais, e que eram idosos e tinham um medo muito grande de levar a doença para casa. Então, aí já era outro contexto. A gente teve um momento em que fecharam a
as linhas não tinham transporte intermunicipal, e as pessoas que moravam também na região metropolitana não tinham acesso para poder ir trabalhar. Então, era outro tipo de medo. Eu tive medo das minhas coordenações, gente, quando eu tomei essa decisão. Elas tinham medo pelo dimensionamento. Elas tinham medo, como eu vou cobrir minha escala? Como vai ficar? Como é que você está fazendo isso? E aí, como é que foi, né, gente? Foi mostrando para as pessoas que a minha maior prioridade, algo inegociável, era a segurança. Segurança do profissional e segurança do paciente. Foi buscando informações, comunicando diariamente essas informações para todos e acompanhando o impacto dessa comunicação, que a gente conseguiu adquirir confiança e credibilidade. E tudo fluiu. Eu lembro eu falando para algumas coordenadoras, gente, nós somos um hospital de trauma. Nós somos um hospital que o nosso cliente é o cliente que cai da moto, é o cliente que está bebendo, é o cliente da violência, é o cliente da queda. E o que aconteceu que a gente já esperava com o lockdown? O movimento diminuiu. A gente ficou com a emergência zerada, a gente pôde fechar unidades de internação e redistribuir as equipes. Mas a gente só conseguiu acalmar as pessoas, trazer esse sentimento de credibilidade e confiança, quando ficou claro para elas quais eram as prioridades. E, gente, eu nunca tive tanta ajuda. Sabe, assim, eu lembro de alguns gestores que trabalhavam comigo, que eles diziam assim, rapaz, tu fala essas coisas, a gente vai lá e faz o que tu quer. Né? Quem está aqui ouvindo já sabe até de quem eu estou falando. Mas, assim, tudo fluía, sabe? A gente percebia ali quão rico era a nossa equipe. Eu lembro que eu tinha um enfermeiro que ele era intensivista nato, ele gostava de estar ali, tudo, e ele foi colocado como diarista no momento. Gente, a gente conseguiu trazer diarista para todas as equipes. O que eu já comecei a pensar, olha como é importante você usar o método também. Você tem que pensar mais à frente. A gente tinha o JF2 que ia começar, né? Estava começando a atender, mas que a gente acabou transformando ele todo no hospital Covid. E aí o que aconteceu? A gente, no começo, conseguia trazer aqueles profissionais que tinham experiência em terapia intensiva. Só que ia chegar um momento que isso não seria mais possível. E foi muito bacana, porque foi algo também que foi visto por uma SWOT, e a tomada de decisão antecipada trouxe um grande, né, resultado. O que a gente fez? Nós fizemos um dimensionamento excepcional, correto, de acordo com as necessidades dos nossos pacientes, e ainda colocamos um diarista especialista e com vasta experiência no dia a dia, no cotidiano, para poder gerenciar o cuidado. Nesse gerenciamento do cuidado, o que a gente trabalhava? A gente trabalhava o uso correto dos EPIs, a gente trabalhava a incidência de complicações. Vocês sabem que começou-se a pronar os pacientes, que não era uma conduta comum, e com isso vieram as lesões por pressão. Então, a gente tinha que perceber ali na hora e já tomar a decisão. A gente precisava ser rápido. Né? O mundo é banho, o mundo é VUCA, e as pessoas precisavam ter aquela confiança, porque senão elas não iam conseguir. Gente, o medo era muito forte. Eu tive profissionais que alugaram apartamentos, saíram de casa, para poder ficar nos plantões, com medo de levar a doença para dentro de casa, para dentro da família. Isso é muito rico. Só que aí, gente, também tem uma parte. Foi falado já aqui, e foi uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito na minha liderança,
e que foi uma coisa que eu disse para vocês aqui no comecinho, né? Que se eu pudesse, né? Se eu pudesse escolher, alguém tinha me falado isso antes. Eu tive uma fragilidade, tá? Uma fragilidade que foi bem pesada. Eu chamei, né, de síndrome da Mulher Maravilha. Quando as coisas começaram a aumentar, eu lembro que no mês de maio a gente começou a ter muitas mortes, né? Começou a ter falta de EPI. A gente uma vez comprou uns aventais e no meio do caminho o caminhão foi saqueado. Então, a gente ia para lá no domingo, tinha médicos, infectologistas maravilhosos, a gente fazia testes nos materiais, utilizando o conhecimento científico, né, que gerava aquilo, porque muitas vezes aquilo não era de um fornecedor, de um grande fornecedor. Então, a gente precisava avaliar antes de colocar para uso. Então, isso acabou me tomando muito tempo, né, muito tempo. Eu lembro que eu me preocupei bastante. No começo também, gente, com a questão dos EPIs, né? O EPI, ele era disponibilizado e as pessoas com medo de falta, no instante aquilo sumia, não tinha controle. E aí, o que foi também uma das coisas que ficou de herança, né? A gente pegou aqueles profissionais que não podiam estar em casa, mas que tinham comorbidades e não podiam estar na linha de frente. E a gente criou um setor de kits, que no início ele ficou especializado para os EPIs. E aí a gente pôde controlar, ter racionalidade, gerenciar o consumo, a previsibilidade de compra, de entrega, e os profissionais se sentiam seguros, porque sabiam que, a depender da unidade onde eles estavam trabalhando, eles iriam receber aquele kit e estaria sempre disponível aquilo para eles. Então, isso também foi uma coisa muito bacana. Só que, assim, nem tudo são flores, né? Então, o que eu percebi? O medo, ele acabava tomando conta também das pessoas das outras áreas administrativas, de apoio, e essa rede de apoio, por vezes, ela ficou fragilizada, né? E quem ficou não tinha percebido, às vezes, o start daquela mudança. Então, as pessoas falavam, eu não posso fazer isso porque isso não é da minha obrigação. Então, acabou me gerando um grande adoecimento. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, chefe, daqui a pouco tu vai varrer a calçada. Porque eu acabava me preocupando com essa questão da segurança e do ponto de vista institucional também. Então, ela saiu, né, do contexto da segurança do paciente, da segurança do profissional, e ela foi para a segurança institucional. Então, eu acabei assumindo muita coisas muitas vezes de execução mesmo. E aí a Giliane está perguntando aqui como é que eu cuidei da minha saúde mental. Giliane, eu vou mostrar para vocês no último slide um bônus, assim, um presente que eu trouxe, né, que eu considero um presente mesmo, porque nessa época eu tive um sintoma muito interessante, sabe? Eu estava lá na luta e quando eu entrava no carro para ir para casa, era assim, eu entrava no carro, imediatamente eu sentia essa área do meu rosto doendo, como se eu precisasse chorar e eu não tivesse lágrimas, e eu sentia uma dor, um peso muito grande nos ombros. E aí eu procurei nessa época a terapia, né, para me ajudar, para eu conseguir me convencer, né, porque são valores que eu trago desde de sempre, né, que eu não era a Mulher Maravilha e que não tinha problema nenhum em não ser, porque eu me cobrava pela segurança. Teve um momento, gente, que as emergências também estavam lotadas, mesmo as emergências das instituições privadas, e os nossos profissionais estavam adoecendo. Então, o que a gente fez? A gente abriu o ambulatório do SESMIT para atender o servidor para atendimento COVID. E ali, gente, olhe, foi tão maravilhoso, porque as pessoas não tinham para onde ir mais. E elas se sentiam seguras, a gente conseguiu salvar profissionais nossos.
né? A gente teve perdas também importantes, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu salvar. Teve pessoas que chegaram no ambulatório e que de lá foram internadas diretamente, que se elas tivessem ficado em casa, elas poderiam não estar mais entre nós. Então, gente, acabou sendo algo muito amplo, né? E que acaba nos sugando muito. E aí, dentro desse contexto, dessa tomada de decisão, desses valores, das minhas próprias fragilidades também, o que foi que deu certo, né? Acho que a coisa que deu mais certo foi a instalação oportuna do gabinete de crise, que nada mais é do que a gente juntar ali as lideranças, os experts, para quê? Para a gente analisar os dados diariamente. É igual em filme, gente, que você fica com aquele quadro de gestão à vista o tempo inteiro, atualizando, que aí eu tenho que atualizar o número de casos, o número de leitos, né, por tipo, o número de equipamentos, insumos, contratos. Então, assim, era uma tarefa diária. E que isso, como a gente começou muito cedo, deu super certo. E também foi muito bacana, porque, como eu falei para vocês, né, a primeira pergunta, quem você lidera? Então, eu conheci a minha equipe. E aí eu me lembro que teve uma pessoa que ela disse assim, por que você não me botou aqui na linha de frente? Que eu digo, vem cá, vamos lá. Você, aí fiz um feedback com ela, né? Você vai fazer dar certo o IJF, o 1, porque apesar de ter diminuído os nossos atendimentos, eles não zeraram. Então eu não podia, eu tinha 2 hospitais funcionando em paralelo, tá? Com necessidades diferentes, e que em algum momento se cruzavam, porque algum paciente que entrou por trauma também poderia ter Covid. Então, eu tinha que garantir a segurança, eu tinha que garantir a qualidade da assistência, eu tinha que garantir que as coisas fluíssem, né, nos 2 hospitais. Então, conhecer, né, os meus recursos disponíveis e tudo, e escalonar essas minhas necessidades foi algo que realmente deu muito certo. A criação da central de kits, que eu já falei para vocês, e o planejamento da expansão de leitos, né? A gente não trabalhava só com o dia de hoje, a gente já olhava o dia de hoje, olhando os dados que eram nos fornecidos pela Secretaria da Saúde. Nós tínhamos reuniões diárias com o prefeito. Posso dizer para vocês que me senti extremamente amparada, né, vendo a preocupação das autoridades naquele momento. Então, foi algo que fez realmente muita diferença. Essa atuação precoce para a saúde dos servidores, que foi o que eu falei para vocês, que foi algo muito desafiador, né, que começou mesmo antes da gente ter um decreto que nos garantisse isso. Eu acabei sendo um pouco audaciosa, teve um momento que eu levei até um carão, porque não era, mas eu acho que é porque as pessoas estavam tão atordoadas que naquele momento nem se pensava, tipo, eu vou botar a pessoa lá na frente e eu vou estar colocando ela em risco, né? Então, acabou que essa atuação precoce foi algo que foi, assim, de muita valia e que trouxe muita confiança e credibilidade para a equipe. A manutenção do profissional diarista, como eu já falei para vocês, treinamentos exaustivos. A gente tinha treinamento presencial e os meninos criaram um canal no YouTube e faziam vídeos, por exemplo, chegou uma bomba nova, porque também tinha isso, né? A gente usava um tipo, de repente precisou usar vários, porque aquela quantidade ela não dava conta. Então, eles produziam esse conhecimento, esse material diariamente, né? E as pessoas assistiam, eram acompanhadas, isso fez com que a gente tivesse uma mortalidade pequena dentro do nosso hospital, quando comparado com os dados que já foram publicados. Parcerias e doações, eu lembro que chegou muita gente para doar, desde alimentos, lanches, até chegou uma pessoa perguntando o que você precisa. E a gente sabia que ia ter muito profissional, que a gente estava com dificuldade de roupa, né, de lavanderia. Então, eu pedi para ele nos dar
armários para os profissionais poderem guardar roupa, porque eu pensava, não, eu tenho que dar um mínimo de estrutura para eles, né? Vamos pensar aqui até depósito plástico, gente, a gente comprou, quem sabe na enfermagem, né? Para ficar tudo organizado, para eu conseguir fazer um fluxo e esse fluxo ser viável no cotidiano. Porque muitas vezes, né? Isso já na vida normal, não precisa nem do Covid, não. A gente escreve os protocolos, os POPs e tudo, lá numa salinha trancada e bota lá para as pessoas fazerem, e isso nunca vai acontecer, né? Nunca acontece na vida real, porque às vezes aquilo não é execuível. Então, tá sempre ali na ponta, trazendo, gerenciando isso, fazia com que a gente conseguisse tomar a decisão adequada com cada recurso que chegava para a gente. E o ambulatório do servidor, que eu falei também que deu certo. Nessa época também, gente, deu super certo, né? Porque é uma das coisas que faz uma grande diferença na liderança, seja ela em qualquer circunstância, mas num momento de crise ela é essencial, fundamental, né? Foi a criação do jornal. Ele saía semanalmente, ia colocando todas as mudanças, as informações para as pessoas ficarem atualizadas e evitar aí as fake news. A Jandira foi uma espécie de robozinho, era um tablet com suporte, né? E recebeu esse nome porque em homenagem a uma auxiliar de enfermagem nossa, que já é falecida, mas que passou a vida no hospital. E a Jandira, ela tinha a importância de comunicar as pessoas, né, os pacientes, com os seus familiares. E aí ela fez foi bastante maravilhoso. E as reuniões diárias, como eu já falei, a gente tinha reunião diária com o prefeito, diária mesmo, já cheguei aí domingos e tudo, independente, não tinha hora, né? E um grande alinhamento da gestão municipal. E aí, como eu falei para vocês, nem tudo são flores, né? Então, a gente tinha também como uma dificuldade grande a rede de apoio operacional precária, porque às vezes se pensava que eu só precisava do profissional da saúde. Mas quantas vezes, gente, a gente ficou até tarde vendo frequência, folha de pagamento e tudo, porque os setores de apoio não tinham recursos humanos suficientes. Então, eu já cheguei a sentar no chão com a minha equipe para a gente poder calcular, fazer as planilhas e tudo, encaminhar. Então, isso, por um lado, acaba sendo assim, não é uma coisa de vantagem, sabe? Quando a gente vai ver. A gente faz porque precisa fazer, a gente faz sem murmurar, a gente faz porque sabe que é preciso fazer de maneira correta, mas se eu tivesse tido uma rede de apoio melhor estruturada, uma boa parte do meu estresse, né, e de todas as preocupações, ela tinha sido reduzida, para a gente conseguir focar naquilo que é a nossa atividade fim, né, que era, de fato, na assistência. Comunicação aliada com o corpo clínico, porque a gente precisou abrir o corpo clínico, não tinha, então, chegavam profissionais, né, de várias instituições, alguns sem experiência. Como eu já falei no começo, a gente tinha desconhecimento do vírus, então, quando a gente planejou, por exemplo, as UTIs, numa UTI normal, né, não pensando no Covid, eu tenho um percentual adequado para leitos de hemodiálise. Só que na primeira onda, a gente desconhecia isso. Então, acabou que mais de 50% dos pacientes precisavam fazer hemodiálise e eu não tinha uma estrutura física adequada para fazer. Então, começaram a entrar, né, os nefrologistas dentro da equipe, acompanhar e tudo. E a partir do momento que a gente foi conhecendo as outras complicações do vírus, além das respiratórias, a gente conseguia se antecipar, né, e evitar que o paciente evoluísse, né, para uma complicação. Que mais? Outra dificuldade, a comunicação com as famílias, né, que quando a Jandira chegou melhorou bastante. A relação dos profissionais com o vírus, isso já levando para a segunda onda e tudo, porque na primeira onda todo mundo queria entrar totalmente coberto, usava até fralda para não ir ao banheiro e tudo, e depois eles passaram a não ter mais tanto medo do vírus, gente, e isso, para mim, foi até um pouco decepcionante, por quê?
Porque quando a gente fala de proteção ao trabalhador, a gente fala algo preventivo. Então, eu preciso usar os EPIs adequados de acordo com o procedimento, de acordo com o nível de exposição, independente de eu saber ou não saber qual é o diagnóstico. E eu imaginei que depois do Covid a gente pudesse ter avançado muito em relação a isso. Mas, infelizmente, foi um ledo engano. A gente começou a ter pessoas que já começavam a relaxar um pouco na questão do gerenciamento do autocuidado, né, para a questão dos EPIs. E também o impacto nos recursos, né, porque a gente acabou tendo crises de produção, então, mesmo que tivéssemos recurso financeiro, orçamentário, que tivéssemos contratos vigentes, a gente não recebia. Então, isso gerou realmente um desafio muito grande, né? E a exaustão física e mental, que é algo que a gente já sabe, né? Que estamos, né, vivendo até hoje. E aí, o que fica para hoje, gente? Para eu poder aqui estar concluindo a minha fala. Eu trouxe mais 2 slides para vocês, tá? Esse primeiro, ele foi copiado da primeira aula, primeira palestra que eu fiz sobre a liderança na pandemia, logo após a primeira onda, né? Quando a gente começou depois a chegar as vacinas e tudo. Então, quero comparar para vocês o meu sentimento desse período com o meu sentimento de hoje, tá bom? Olha, posso ousar dizer que um dos maiores desafios atuais é a manutenção da automotivação, da saúde emocional, da energia necessária à tomada de decisão oportuna. Para enxergar sistemicamente, procurar soluções seguras, agir rápido, envolver pessoas, gerenciar indicadores em um cenário de incertezas, é preciso, antes de tudo, saúde. E nos altos e baixos diários, creio que Deus se mostra a cada dose de vacina aplicada, a cada alta, a cada família aliviada. E isso nos mantém vivos e com vontade de continuar. Só, gente, que outras ondas vieram, né? Outros desafios aconteceram. Como eu disse para você, está sendo tudo muito rápido. E aí, me levou a um aprofundamento de autoconhecimento muito grande. Coisas que eu sempre gostei, né? Já fiz muita coisa, desde a época do coaching, tudo, mas eu tive algumas coisas que eu aprendi e que eu gostaria de trazer para vocês, como uma espécie de bônus. Vejam o título, né, do slide: 10 verdades relativas sobre a liderança. A gente está falando do mundo bunny, então eu nunca poderia trazer aqui algo que fosse absoluto, algo que fosse igual para todo mundo. Mas é um direcionador, gente, para que os líderes consigam ter saúde, ter qualidade de vida e consigam trazer isso também, reproduzir isso para os seus liderados. Porque se isso não for uma sinergia, gente, não é sustentável. E o que a gente precisa hoje na nossa saúde é de sustentabilidade. Quando eu falo na saúde, estou falando no contexto de saúde brasileira, tá? Na questão de sistemas de saúde. Olha aí, como eu falei, é relativo, tá? E que dava também para fazer uma aula só com essas 10 verdades. Você lidera conforme as suas crenças. A gente não age, gente, se não for de acordo com aquilo que a gente acredita, com as experiências que a gente já teve. Então, as coisas nos impactam de forma diferente. Ter um propósito te deixa 1000 vezes mais forte. Então, você precisa saber por que você está trabalhando, por que você está envolvido com aquilo. Dividir o mérito multiplica os resultados. A gente não consegue sozinho. Lê do engano. E quando você é líder, que você deixa a vaidade te possuir de alguma forma, você acaba perdendo os resultados que você poderia estar gerando. Tá? Você não é super-herói e isso é incrível.
Gente, graças a Deus que nós não somos super-heróis. Vamos lembrar aí aquele super-herói no filme todo quebrado, machucado, e mesmo assim se levanta para ir lá defender. A gente não é super-herói, não tem problema. Respirar antes de tomar uma decisão já te garante uma boa margem de acerto. Então, cuidado quando você for pressionado. Respira. Que o teu conhecimento, a tua experiência, as tuas informações, os dados estão aí. Então, só essa pequena pausa já vai fazer teu cérebro funcionar melhor. Nunca valorize a fofoca, mas fique atento ao fofoqueiro, tá? Isso vale para tudo. Não é só a questão da fofoca pela fofoca, é daquele líder que se deixa levar por algumas pessoas que chegam com histórias, inflamando e tudo, e pelas nossas crenças a gente se mostra fragilizado, muitas vezes, e se perde nesse momento. Ajudar os outros a crescer fortalece você e ao seu time. Gente, como sempre se fala, o exemplo arrasta. Então, é tão bom quanto as pessoas confiam em você, sabem que você não tem medo de ensinar. Eu tive líderes na minha vida que foram maravilhosos e tive líderes que foram muito ruins também. E eu sempre fui muito observadora. Eu via o impacto daquela liderança trazia para a equipe. Então, eu conseguia aprender a discernir o que eu queria para mim, o líder que eu queria ser. Vaidade, soberba, a liderança autocrática, isso não existe, gente, não nos cabe mais nesse mundo. A gente precisa ter respeito às pessoas, valorizar as pessoas, reconhecer. E quando elas crescem, você viu que você estava no caminho certo, não tem coisa melhor, né? A gestão de dados deve estar presente nas primeiras tarefas do dia, deve ser teu café da manhã. Compartilhe os resultados e comemore as pequenas conquistas. Não vamos esperar para comemorar só quando tudo acontecer, não. Lembra? Mundo Bunny. Vamos comemorar cada pequena vitória, cada pequeno resultado. Nossa equipe precisa disso. Ser gentil e honesto com todos, independente da posição no organograma, é um dever. Existem líderes, gente, que as pessoas falam uma expressãozinha assim, eu até conheci essa expressão há pouco tempo, que miam para cima e latem para baixo. Que às vezes são dóceis e tudo, educados na frente de pessoas que elas acham que precisam impressionar, só que isso não te garante resultado nenhum. Pode até trazer nos primeiros momentos, mas não é sustentável. O respeito, a gentileza, a honestidade, ela faz parte, né, do nosso dia a dia, das nossas necessidades humanas básicas. E, por fim, um dos maiores ensinamentos, tá? Para mim, que sou da geração Y, que sou um workaholic, né, que era um workaholic, que achava que tinha que trabalhar, que mostrar ser uma máquina para o trabalho, vou dizer para vocês, o tempo para você é mais importante do que o tempo para a empresa, tá? Leve isso para você e para os seus liderados. Existe tempo para tudo. Mas o tempo para você, para a sua saúde, para aquilo que é melhor, não tem preço. E quando a gente tem esperança, gente, ter esperança também é ajudar as pessoas a abrir os olhos, né? E eu espero que se eu tiver aqui conseguido tocar pelo menos uma pessoa que está aqui, né, assistindo, eu vou dizer para vocês, valeu a pena. E aí, muito obrigada,